Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós aqui estamos reunidos. Então vamos dar início ao nosso encontro. Vamos elevar uma prece agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade que temos, pedindo a proteção e o amparo, que possamos juntos buscar esses ensinamentos tão necessários a todos nós. Senhor, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a Tua vontade resplandeça sobre nós agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe aqui uma passagem do livro No Rumo da Felicidade, que é o livro que nós estamos fazendo comentários, né, estudando, que são diretrizes sobre a busca da felicidade e os caminhos, né? Então, Joana de Ângeles deixa ali alguns pontos bem interessantes e importantes na nossa caminhada, na nossa vida, né? Para nos atentarmos, para refletirmos, juntamente com os ensinos que a doutrina espírita nos oferece, as reflexões, as instruções dos espíritos, né? Sempre visando o nosso bem, as nossas melhorias. Lembrando mais uma vez que a encarnação é uma abençoada oportunidade a todos, de nos reunirmos aqui em família, de nos reunirmos entre amigos, o nosso ciclo social, trabalho, enfim, tudo que a gente vivencia, todos os lugares onde nós estamos inseridos, são oportunidades para todos nós, né? Dentro de programações, dentro do nosso quadro de necessidades. Então é muito importante a nossa vida hoje. E eu trouxe aqui no capítulo Decisão do Agora, né, uma passagem desse livro, onde a Joana de Ângeles nos chama a atenção, primeiro a questão do exemplo, né? Então, se nós aqui estamos, né, vamos refletir agora, se nós aqui estamos vivendo essa encarnação, se nós somos espíritos necessitados dessas melhorias, temos muito trabalho a fazer, sim, temos oportunidades para fazer esse trabalho, com certeza, né? Então nós necessitamos de um exemplo, nós necessitamos de conteúdo que vá nos fortalecer nesse caminho, né? Então não poderíamos deixar de lado, né? Não poderíamos deixar de falar sobre Jesus, nosso maior exemplo, esse amigo querido, que está sempre nos acalentando, sempre nos auxiliando, enviando esses irmãos, enviando a doutrina espírita, né? Nos deixou ensinamentos importantes para que, através desses ensinamentos, pudéssemos trilhar nossos caminhos e seguir as diretrizes seguras necessárias a todos, tá? Então ela traz alguns pontos importantes sobre Jesus, né? A importância de Jesus, porque se nós pegarmos no Evangelho, temos ali as parábolas, né, que são aquelas passagens de Jesus junto a explicações de Kardec e instruções dos Espíritos, ou seja, tudo bem ali, bem separadinho, composto, né, com explicações que sejam claras para o nosso entendimento, tá? Inclusive é o que a doutrina espírita nos chama a todo momento, que é uma reflexão, né, a fé raciocinada, as nossas necessidades ao aprendizado, né, cada um dentro daquilo do entendimento, do que é, para que possa aprender, tá? Então, esse é um ponto. E o outro é o convite que é feito a todos, né? Jesus mesmo fala que todos nós recebemos esse convite, mas tão poucos o realmente fazem jus a esse convite e o seguem, tá? Então, para que a gente pudesse receber e ter esse convite, e trabalhar nesse convite, que nada mais é que representam as nossas melhorias, nós temos aí o conteúdo importante para que a gente possa trabalhar da melhor forma a nossa encarnação, que são as vivências de Jesus, o exemplo do Mestre, tá?
Então são esses dois pontos que nós vamos abordar hoje. O convite que Jesus nos faz a todos os momentos, né? O exemplo do Mestre e nossas decisões, né? Uma coisa que nós sempre falamos, comentamos, né? É a questão do livre-arbítrio, tá? O direito de escolha, o direito de ir e vir. Todos nós temos esse livre-arbítrio, porque somos espíritos pensantes, somos seres pensantes, né? Então nós temos a inteligência para que possamos nos direcionar, tá? E assim tomamos decisões. Então nós temos o convite que é feito, os exemplos de Jesus, esse conteúdo que vai nos fortalecer a caminhada e as nossas decisões. Ou seja, nós é que nos direcionamos, nós é que escolhemos os caminhos a serem seguidos, né? E que geram ali consequências para todos nós. Então, vamos lá iniciar aqui. Decisão agora. Jesus afirma ao discípulo: eu sou o caminho. Vem após mim e logrará a paz. Eu sou a verdade. Penetra-te com as minhas lições e te salvarás. Eu sou a vida. Irriga-te com as minhas energias e nunca sucumbirás. Eu sou o pão da vida. Nutre-te com as minhas forças e viverás. Eu sou a porta. Atravessa-a com teu esforço pessoal e lograrás o triunfo sobre ti mesmo. Eu sou o pastor. Deixa-me conduzir-te e chegarás ao aprisco de paz. Eu sou a luz do mundo. Faculta-te banhar pela claridade do amor e jamais tropeçarás em treva. Eu sou o Filho do Homem. Une-te ao meu programa e te conduzirei ao Pai. Eu sou o Mestre. Aprende comigo e serás sábio. Eu sou manso e humilde de coração. Adapta-te à renovação transformadora para o bem e nunca mais sofrerás. Somente conseguirás a plenitude se te resolveres por fazer a tua parte. Então, esse é o ponto importante dessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Vou até repetir. Somente conseguirás a plenitude se te resolveres por fazer a tua parte. Então, tudo que nós acompanhamos até agora é o caminho que Jesus nos deixou, porém, é importante nós fazermos a nossa parte, né? Através do nosso esforço, através das nossas escolhas. Se nós realmente acreditamos que são esses caminhos que vão nos auxiliar, nós nos possibilitamos uma oportunidade de sentir realmente, através das nossas escolhas, que esses caminhos são importantes, e com certeza são, porque eles preenchem o nosso íntimo, né? Quando nós praticamos a caridade, o amor, quando nos esforçamos, né, em superações, trabalhamos os nossos sentimentos, pensamentos, né? Quantas portas boas se abrem, né? Positivas, através das nossas escolhas. O convite é feito. Temos Jesus como exemplo. O livre-arbítrio, como comentei, né? Que são as escolhas, o direito de escolher. Mas quando nós optamos por seguir esse caminho e nos esforçamos, que é o mais importante, o nosso esforço, a gente consegue fazer com que coisas positivas aconteçam na nossa vida, tá? Se nós pegarmos Jesus e fizermos uma reflexão, né? O que ele nos deixou, né? Vamos todos pensar agora juntos. O que Jesus nos deixou? Jesus, ele nos deixou exemplos, ação, trabalho, boa vontade. Não só palavras, mas ele agiu sobre essas palavras, né? Então, se ele é o nosso exemplo, o que esperar de nós? As nossas ações, o nosso trabalho. Porque ele fala assim: eu sou o Filho do Homem, une-te ao meu programa e te conduzirei. Ou seja, nada pode ser forçado na nossa caminhada. Tudo tem que ser aceito de livre e espontânea vontade. Por que não nos possibilitarmos a este caminho? Sentirmos quando caminhamos de uma forma ou de outra.
É um caminho que é posto a nós como nosso direito de escolha. Mas por que não? Por que não experimentar? Por que não refletir sobre estes ensinamentos? Uma questão importante para todos nós. Eu sou, tu ainda te candidatas, desculpem. Eu posso, tu apenas intentas. Eu tenho, tu inicias a conquista. Eu venço, tu enfrentas batalhas não terminadas, né? Ou seja, nós estamos no caminho, né? Nós estamos no caminho. Nós não temos plenitudes. Nós estamos buscando aprendizados, né? Então, Jesus nos deixou portos seguros através dos seus ensinamentos, para, sabendo da nossa condição, sabendo quem somos, mas principalmente conhecendo nosso potencial, sabendo que um dia conseguiremos, se nos esforçarmos, como ele bem disse, se tivermos uma fé que seja pequenina como um grão de mostarda, mas se tivermos essa fé, daremos passos importantes, porque ele sabe do nosso potencial. E é hoje as oportunidades que nós temos de poder frequentar o centro, a casa de Fabiano, de poder buscar estes ensinamentos, de ter a oportunidade de a gente poder entender um pouco mais sobre a vida, sobre quem somos. Já foram dados passos, nós já demos passos na nossa caminhada. Mas por que não seguir adiante essa caminhada, continuar? Vamos nos fortalecendo aí ao longo das nossas jornadas. Mais um ponto para a gente refletir, né, pessoal? Eu vivo desde antes, tu iniciaste a marcha depois. Eu te convoco todavia. Se não te resolves por me seguir, apiedo-te, por enquanto, apiedo-te de ti, porquanto em verdade ainda não me amas nem me queres. Buscar-te-ei depois, né? Então olha que quanto amor, né? Que nós jamais somos abandonados, mesmo independente das escolhas, né? Nosso momento há de chegar e Jesus sabe que nosso momento vai chegar. Então depende de nós. Não te queixes por enquanto e medita na oportunidade que te concedo, né? Com certeza. Antes das nossas reclamações, antes de acharmos que nada está dando certo, por que não refletir sobre a nossa caminhada até aqui, esse momento? E veremos quanto já passamos, quanto aprendemos, quantas coisas não deram certo para a nossa vida, outras deram, mas nós chegamos até esse momento. Quanta bagagem nós temos. Isso nós estamos falando de uma encarnação. Agora, se nós pensarmos aí nas reencarnações, né, porque somos seres que já vivenciaram, já tiveram muitas experiências, né? Então, nós estamos reencarnados nesta época, vivendo esta encarnação, tá? Então, quanto já aprendemos, quanto possuímos e quanto podemos ter. Tá, pessoal? Vamos refletir aí um pouco sobre as nossas decisões e sobre esse convite que nós recebemos através da doutrina e principalmente que jamais estaremos sós, que temos ao nosso lado um amigo querido que jamais nos abandona, que é o Mestre Jesus. Vamos pensar muito nisso. Se o buscarmos verdadeiramente, com certeza jamais estaremos ao reléu, desamparados. E para finalizar, eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. É a parábola de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á.
Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas a quem lhe pedirem. Com certeza, tá? Então, Jesus diz que nós somos muito amados, né? Que nós pedimos coisas boas, que nós fazemos preces e pedimos coisas boas. Com certeza, Deus, sendo esse Pai amoroso, o nosso Criador, com certeza nos dará coisas boas. Mas é que nós queremos que tudo venha ali mastigado para nós, né? Tudo venha ali feito. E não é bem assim que funciona. Nós devemos construir o que Jesus nos diz, né? Através dessa parábola. É que com certeza, se pedirmos coisas boas, com certeza a teremos. Mas devemos tomar decisões, devemos construir essas coisas boas para que elas rendam frutos em nossos corações. Tá, pessoal? Então, vamos refletir muito sobre tudo que nós temos. A começar pela oportunidade da criação, começar pela oportunidade de estarmos reencarnados, por aqueles que estão ao nosso redor, sejam difíceis ou tenhamos afinidades, mas sempre há um porquê de tudo isso, né? Nada é por acaso. Se não tenhamos a compreensão do momento, por ora vamos confiar em Deus e vamos manter as nossas buscas, que um dia as respostas estarão conosco. Então é isso, pessoal. Então vamos ficar em paz, vamos refletir e agradecer muito a Deus essas oportunidades. Porque se nós quisermos ser felizes, né, e com certeza todos nós queremos, é uma construção baseada nas decisões e nas nossas escolhas. Se tudo fosse fácil, por que aqui estaríamos? Já estaríamos em planetas mais evoluídos moralmente, mas nós estamos aqui num planeta de construções. Nós somos todos espíritos em construções com potenciais. Vamos acreditar sempre e vamos construir coisas boas. Então vamos finalizar, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo que nos dê força e coragem para que possamos seguir a nossa caminhada e agradecer a Deus pela criação, a Jesus, esse amigo querido, por todo esse amor, a nos envolver os dias. Quanto devemos ser gratos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Muitas pessoas nesse momento perguntando, afinal, o que é ser médium? Usualmente, denomina-se médium aquele em que a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Mas é importante saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. Isso está no livro dos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. E Herculano Pires
completou depois, em um de seus livros, Mediunidade, nome do livro, ele fala que alguns têm a mediunidade estática, generalizada, e outros têm a mediunidade dinâmica, ostensiva, e que pode também ser mediunidade de trabalho. Então, é muito importante compreendermos tudo isso, percebermos em qual tipo de mediunidade nos encaixamos, né? Principalmente quando o médium tem a mediunidade ostensiva, porque é a mais difícil de ser controlada, canalizada, e se ele tem também a questão do compromisso do trabalho mediúnico. Allan Kardec, ele explica que todos os indivíduos são mais ou menos médiuns, né? No sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas partir de espíritos desencarnados que nos desejam influenciar, né? Então, nesse sentido, todos nós, né, captamos sensações, nós temos o nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado, e essas sugestões elas podem vir de espíritos bons, mas infelizmente também de espíritos necessitados, né? Isso tudo acontece através da sintonia mental, de uma forma espontânea e natural, surgindo na nossa mente como uma ideia, um pressentimento, que também chamamos de intuição, né? Eu tive uma intuição, mas isso pode ter sido sim uma influência de um espírito tentando nos mostrar qual atitude devemos buscar, né? Esses pensamentos, eles podem estar sendo lançados por um espírito desencarnado, e aí nós aceitamos ou não, dependendo do seu livre arbítrio. Vamos falar um pouquinho mais sobre o termo médium, né? A palavra médium. É importante saber que esta palavra significa aquilo que está no meio. Então, ser médium é ser intermediário. Isso é muito importante. Muita gente pensa, mas o que é ser médium, né? Allan Kardec, ele propôs essa terminologia, inclusive as palavras espiritismo, espírita, para designar coisas novas, trazidas pelos espíritos superiores à humanidade, né? Então, eu posso ser espiritualista, mas não sou espírita. Ser espírita, estudar o espiritismo, é seguir os princípios codificados por Allan Kardec, né? Então, nem todo espiritualista é espírita. Isso está ali no início do Livro dos Espíritos, porque foi necessário essa colocação para designar todos aqueles ensinamentos que estavam chegando no momento da terceira revelação, né? Assim, ser médium é ser intermediário, aquele que intermedita a comunicação de um espírito com as demais pessoas. Então, todo aquele que tem uma condição, uma sensação, né, mais ostensiva, ele capta a presença, ele ouve, ele vê, ele é médium, né? Ele tem essa condição de traduzir, de sentir a presença, de ser intermediário mais ostensivo do plano espiritual, ou seja, dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, certo?
Então, a eclosão da mediunidade, ela não depende de religião, de idade, de raça ou sexo, né? Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o assunto, que a grande maioria não conhece, né, ficam amedrontadas. Outras temem a responsabilidade, que são inerentes ao exercício mediúnico, e recusam-se a conscientizar-se acerca da sua faculdade. Isso acontece muito, né? Porque as pessoas, elas não têm esse esclarecimento. Então, quando falam para elas que elas são médiums, elas ficam receosas, né? Achando que vão ter que largar tudo da vida, vão ter que se dedicar, já pensam em mil e umas situações, ficam amedrontadas, como ele falou aqui, a responsabilidade, né? Mas porque foi passado a elas uma outra situação. Mas a doutrina espírita, ela nos explica, né, que não renascemos com essa condição por acaso, houve toda uma programação no plano espiritual e que eu posso educar isso de uma maneira muito natural, equilibrada, que eu posso, através do exercício mediúnico, equilibrar toda essa condição e colocar a benefício de auxiliar, né, no intercâmbio com o plano espiritual. Então, a gente precisa buscar um esclarecimento para que a gente não incorra no erro de não aceitar essa questão mediúnica e deixar de realizar o compromisso que um dia, né, nos foi dado no plano espiritual antes de reencarnarmos. Agora, rapidinho, né, que o nosso tempo é curto, as pessoas também perguntam, como saber se sou médium ostensivo? E existem alguns indícios, né, que caracterizam a presença da mediunidade de forma mais expressiva. E o Espiritismo, ele aclara e orienta todo esse processo, auxiliando o médium, principalmente aqueles que estão começando, né, e possibilitando também o exercício da mediunidade de uma maneira equilibrada e serena, que com o tempo vai lhe trazendo um bem-estar e uma paz interior. Então vamos citar alguns indícios, né? Não são todos e nem sempre acontece da mesma maneira, mas só para vocês terem ideia, né? Se podem questionar. Aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, dinâmica, são portadores de alterações emocionais súbitas. O Divaldo tem no livro dele, Mediunidade, Encontro com o Divaldo, ele fala, é muito engraçado, né? Que ele fala que o médium, ele no velório ele chora mais que a viúva e no casamento ele chora mais que a noiva, né? Ou seja, é tudo muito intenso. Então, de repente vem aquela vontade de chorar que a gente não sabe de onde que vem. Essas alterações emocionais muito intensas, elas demonstram uma sensibilidade maior, né? Tem pessoas que, por exemplo, vê um filme e chora, né? A gente chora quando vê um filme, dependendo de um drama, e outros que nem não soltam uma lágrima, né? É um exemplo assim, o médium ostensivo ele é muito sensível, porque ele é uma antena, né? Uma antena captadora, o tempo todo ele está captando coisas boas e, infelizmente, também coisas ruins, e ele tem que lidar com tudo isso, né? Não pode absorver, ele tem que sentir a sensação e saber controlar. Então, são alterações emocionais constantes. Completando o que eu falei, acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias. Vejam, são várias
vários exemplos, né, de que pode dar indício de que eu tenho uma mediunidade ostensiva. Calafrio, sensação de formigamento nas mãos, na cabeça, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, sensações de enfermidades inexistentes, tá vendo? Tudo isso são sensações que a questão mediúnica nos traz. Esses sintomas, eles podem surgir de forma associada com maior ou menor intensidade, às vezes prevalecendo um ou outro, ou vários, conforme a condição espiritual do indivíduo, tá? Mas que fique bem claro para todos que alguns desses sintomas citados, né, que nós falamos, podem ocorrer sem que seja necessariamente um sinal de predisposição mediúnica, né? Então, isso tem que ser avaliado. Essas sensações, elas têm que ser constantes para a gente poder definir que realmente há uma mediunidade ostensiva que acontece com aquela pessoa. Agora, um ponto importante que nós gostaríamos de esclarecer, né? Que mediunidade não é doença e também não deve ser encarada como um privilégio ou como uma sobrecarga de responsabilidade de tal teor que somente os poucos conseguirão levá-la adiante. Nós temos essas três situações quando a pessoa ela chega a um centro espírita com todas aquelas sensações, muito desequilibrada, por já estar há muitos anos tendo essas sensações que nós citamos, né? Então ela acha que é uma coisa ruim, que é uma doença, que ela quer se livrar de tudo isso, né? Ou senão ela se pode achar privilegiada, nossa, eu sou médium, eu sou intermediário, né? Da espiritualidade, achar que é um privilégio, ou também a questão de se assustar. Então, nossa, eu vou ter que ter um compromisso para o resto da vida, eu vou ter que desistir de toda a minha vida particular. Então, não é nenhuma das três situações, tá? O desabrochar da mediunidade, ele representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium. Tá? Então, nós sabemos, através de toda a literatura espírita, que é uma grande oportunidade que Deus nos concede na espiritualidade, quando estamos nos preparando para reencarnar. É-nos dada essa opção. Você renascerá como médium ostensivo, devido aos grandes erros que cometeu. Deus nos dará uma oportunidade de resgatar esses débitos de uma maneira mais tranquila, colocando a sua sensibilidade para trabalho em favor de todos os que sofrem. Então é um convite para que a gente busque o bem. É isso. E se nós aceitarmos e colocarmos em prática, receberemos muito, como ele falou aqui. Será uma fonte de benefícios da nossa encarnação, né? O problema é que às vezes as pessoas têm uma impressão distorcida acerca do espiritismo, né? Pelo que a sociedade e a mídia falam, ou seja, pessoas que são médiuns, mas que na verdade não são espíritas, e que se utilizam da sua faculdade para aparecerem, para divulgarem suas produções mediúnicas, mas que não têm as características espíritas verdadeiras, né?
Então, infelizmente, esses exemplos que não são voltados para fins sérios complica, né? Faz com que as pessoas não entendam o verdadeiro significado da mediunidade. Mas é isto, né? Se você apresenta as características que nós mencionamos, se o que lhe está acontecendo se encaixa nesses pontos relacionados, é provável que a mediunidade lhe esteja sinalizando a busca de uma nova vida, de um caminho novo, espiritualizado, para que você encontre, enfim, o sentido transcendente da vida terrena. Então, busque esclarecimento, busque na doutrina espírita as respostas. A Sueli Caldas Schubert, ela coloca uma frase, vejam que bonito, né? O que ela fala da mediunidade. A mediunidade não veio em minha vida por acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar tudo o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras, descobrindo, através do intercâmbio com os seres invisíveis, um novo caminho para ser feliz. Essa descrição está resumida e belíssima e que sirva para todos nós, né? Até aqueles que estão há muito tempo já estudando, vivenciando, trabalhando, colocando a sua mediunidade ostensiva, seja psicografia, psicofonia, doutrinária, de passe. Lembrar que esse compromisso não veio por acaso, né? Foi nos dado por Deus, nós concordamos e aceitamos esse compromisso, assumimos, como ela falou aqui, perante a espiritualidade maior. E sabemos que isso é uma oportunidade bendita para nós resgatarmos os nossos débitos do passado, que são muitos, e recomeçar, né? É uma nova oportunidade que Deus nos dá, e como ela termina, um novo caminho para sermos realmente felizes. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite, e encerrar com a nossa prece, né? E com muita gratidão a Deus, confiando na proteção divina, na atuação dos benfeitores amigos, quando nos ligamos a uma casa como essa, quando realizamos e participamos de todos os trabalhos que nelas acontecem, estamos ligados a muitos espíritos amigos que estão o tempo todo a nos auxiliar. Mas, lembrando, né, estamos a serviço da caridade e temos que orar e vigiar, porque é claro que sofreremos influências negativas, né, querendo nos desvirtuar, mas também temos toda a assistência espiritual. Jamais tenhamos dúvida disso. Agora cabe a nós nos cuidarmos, estudarmos, estarmos atentos e sempre, sempre pedindo a Deus que nos proteja e que o amor esteja sendo desenvolvido em nossos corações. Que a tua paz envolva todos os médiuns trabalhadores, não só da casa de Fabiano, mas de todos os centros espíritas, né? Que a paz se faça e que todos possam sentir o quanto importante é esse intercâmbio com o plano espiritual, o quanto nos tem consolado os corações,
o quanto podemos ajudar aqueles espíritos que desencarnam em situações dolorosas. É uma oportunidade muito bela. Mesmo sendo tão imperfeitos, Deus nos concedeu a oportunidade de aprender através da questão mediúnica. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus e que possamos retornar à pátria espiritual, podendo dizer: eu cumpri a missão, a oportunidade que me foi concedida. E que Deus nos abençoe. Que assim seja.